Lembrando o seguinte, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje, lembrando que esse é um encontro que acontece todas as terças-feiras, às 7h45 da manhã. Os alunos que participam do método, ou as pessoas que já me seguem na rede social regularmente, já sabem desse encontro que acontece toda terça-feira, às 7h45 da manhã, e aqui você está comigo ao vivo para aprender, para receber mais uma aula, para aprender a como tornar a sua empresa lucrativa, fazer com que você gere lucro de maneira sistemática, assim como também aprender a ter dinheiro no caixa relevante, dinheiro no caixa para viver com tranquilidade. Então, já deixa anotado na sua agenda esse compromisso que você deveria ter, não comigo, mas com você mesmo, para você aprender a como fazer seu negócio crescer com solidez financeira. Ok? Bom, tema da live de hoje é tempo. Eu vou explicar para você como é que você deve investir o seu tempo como dono do negócio, em que locais da empresa, em que áreas, em que pontos, em que atividades da empresa você deveria priorizar o seu tempo para que com isso você tenha um negócio que gera lucro e dinheiro em caixa. Se você usa o seu tempo de maneira inadequada, você não vai conseguir chegar onde você deseja, sob o ponto de vista de crescimento, de lucratividade e tudo mais. Então, a live é sobre isso. Falar ali quais são as áreas que são fundamentais, que você que está me ouvindo, aloque o tempo aí na sua empresa. Ok? Bom, quem está aqui comigo até agora e não curtiu esse conteúdo ainda, pessoal aqui do Instagram, aperta no coraçãozinho, ó, tem um coraçãozinho aí, vai lá, aperta nesse coraçãozinho, ok? Com vontade mesmo. E aqui o pessoal do YouTube, a mãozinha aqui, ó, aperta na mãozinha para você dar o seu like aqui no YouTube. Lembrando que quando você faz isso, as redes sociais entendem que você está gostando dessa aula e ela vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas de maneira gratuita. E aí você vai ajudar essa aula a chegar na mão de outros empresários como você, que estão precisando dessa orientação. Legal? Então, sem dó, tá? Não custa nada. Zero. É custo zero. Você vai aí e aperta a mãozinha, né, no YouTube e no Instagram, aperta o coraçãozinho. Legal? Bom, o tempo, né? Voltando aqui voltando aqui ao nosso tema, é um dos recursos mais preciosos que existem no universo. É muito precioso o tempo, por algumas características que ele tem, entre outras, você não pode recuperar o tempo que passou, não tem como você recuperar. Passou, passou. Você tem um novo tempo pela frente. Né? Então, por essa razão é que é um recurso extremamente precioso. Dizem que vale muito mais do que dinheiro, né? Desde que você aloque o tempo da maneira adequada. E quando a gente fala de um pequeno e médio empresário, quando nós falamos de um empresário, o tempo é mais precioso ainda, porque a gente tem uma vida atarefada e, por isso, o tempo é um recurso ainda mais escasso do que uma pessoa, eu digo normal, né? Do que uma pessoa normal, porque nós costumamos dizer que nós empresários não somos pessoas normais, a gente tem algumas características como empreendedores que nos tornam uma pessoa especial. Então, você que está me ouvindo aí, fique sabendo que você é uma pessoa especial. Estou dizendo que é melhor do que os outros, nem pior do que ninguém, mas é uma pessoa, nós somos pessoas especiais, porque quem decide abrir uma empresa não é qualquer um, né? Bom, então, é por essa razão que a gente tem que ter tanto cuidado com o tempo, e por isso que eu estou aqui para lhe orientar, lhe dizer onde é que você precisa utilizar melhor o seu tempo. E aqui eu estou me referindo, é importante eu dizer isso, aqui eu estou me referindo ao seu tempo na empresa. Eu não estou me referindo aqui, eu não vou falar aqui do seu tempo fora da empresa. Ah, fora da empresa eu deveria utilizar meu tempo. Não, não vou falar isso hoje. Claro que vocês podem até me perguntar e eu comentar sobre isso também. Claro que essa é uma questão importante. Como é que você vai utilizar o tempo fora da empresa? É uma questão muito importante. Mas aqui nós vamos nos ater hoje a falar do seu tempo na empresa. Claro isso? Bom, como eu estava falando, o tempo realmente é um recurso muito escasso, ele é um recurso que você não consegue recuperar, e quando a gente fala de um empresário de uma maneira geral, não só de um pequeno empresário e médio, mas de um grande empresário, empresários gigantes que eles dedicam a vida deles à empresa,
dedicam a vida à empresa. É uma escolha deles, mas eles dedicam por paixão, por vício, né? Sabe, por desafio, por estarem querendo superar desafios o tempo todo. Né? Eu particularmente, tenho essa história de querer superar desafios o tempo todo. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver um desafio pela minha frente, parece que está faltando alguma coisa. Tanto na empresa quanto nos esportes. Né? Eu pratico muito esporte e eu busco o tempo todo no meu desenvolvimento nos esportes esperar desafios, o tempo inteiro, sempre. E aí, na empresa também, eu quando acho que as coisas estão entrando ali na estabilidade, aí eu invento alguma coisa nova, um desafio novo. Né? Agora mesmo a gente está passando por um novo desafio, agora em janeiro, fevereiro, já tinha sido calculado esse desafio. Nós calculamos esse desafio, para você ter uma ideia, desde janeiro do ano passado. 12 meses calculando, planejando, sabendo que nós íamos passar por algo desafiador agora em janeiro, só que está muito mais desafiador do que a gente imaginava. É muito mais. Normalmente é assim. Então, eu sou muito movido a desafio e aí por isso que por isso que os empresários eles usam muito o tempo deles na empresa. E aí eu não estou falando aqui de você ter sobrecarga. Não confunda você trabalhar bastante na sua empresa, se empenhar, se dedicar, sabe? Entrar de coração na empresa, que eu acho que é assim que a gente deve fazer. Pelo menos é assim que eu faço na minha empresa. Eu trabalho bastante porque eu gosto muito do que eu faço. Gostava também da empresa de tecnologia que eu já tive, que eu tenho formação nessa área, mas eu gosto ainda muito mais do que o que eu faço hoje, do que eu fazia antes. Então, é importante isso, né? Que você entenda que não estamos falando aqui de sobrecarga. Sobrecarga é aquele momento em que você já não consegue mais respirar, você já não consegue mais pensar, planejar, sabe? Você está num limite ali de trabalho, está num esgotamento físico e mental também muito grande, não vê resultado, isso é sobrecarga. É quando você está muito além do seu ponto de tolerância. E aí sim é um problema para você. Então aqui nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que uma empresa consome muito tempo, que é preciso tempo para você dedicar ao seu negócio, seja você pequeno, médio ou grande. A gente acha que é só pequeno e médio. Claro que, quando você tem uma pequena e média empresa, os recursos são mais escassos. Não que numa grande empresa também não tenha escassez de recursos. Tem escassez de recursos em qualquer lugar. Qualquer empresa trilionária tem escassez de recursos, porque os recursos, dinheiro, ele é um bem sempre limitado, né? Tempo também pessoas para você recrutar. Então, às vezes você não encontra a pessoa que você quer, mesmo numa grande empresa, E aí você realmente precisa se dedicar, né, nessa hora, consumir o tempo ali necessário. Parece que deu uma travada aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo arrumar aqui o Instagram, que deu uma bela travada. Vamos ver se ele volta aqui. Instagram não é brincadeira. Ó, voltou. Instagram não é fácil. Devem ter percebido uma travada aí, não foi, pessoal, no Instagram? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Bom, e aí o que eu estava falando é que voltou, né? Não voltou? Eu estava falando aqui no caso do empresário pequeno, é uma sobrecarga, né, maior e aí realmente porque tem os recursos mais escassos, a gente é meio que super-homem às vezes, faz coisa demais, acumula várias funções e aí realmente há esse problema. Flora, só lembrando que você não perdeu a aula, eu vi seu comentário ali, mas só fazer um parênteses aqui rápido. A aula está disponível, nós mandamos o link novamente hoje, mandamos ontem, né? Que foi liberado no domingo, então a aula está lá disponível. Vai lá no seu grupo, clica e vê a aula já, tá? Que amanhã já vai para o aula 2. Não perca essa aula. É porque eu sei que você é uma pessoa muito envolvida, estava em todas as lives de aquecimento, sempre participando, então está lá a aula. Está disponível, ela está gravada. Clica lá para ver, ok? Bom,
Vamos lá, então, voltando aqui. Vamos lá. De novo, o Instagram realmente hoje está travando o Instagram hoje, né? Se continuar travando, eu vou fazer uma mudança aqui para outra rede. Bom, então vamos lá. Me avisem aí se o Instagram estiver travando, tá? Me avisem que eu vejo o que é que eu faço aqui, né? Que mudança eu posso fazer aqui para que ela se restabeleça. Bom, legal. Lembrando que eu vou falar hoje, né, de 5 áreas, 5 locais, onde você deve priorizar o uso do seu tempo, onde você deve alocar a maior parte do seu tempo. 5 áreas, tá? Fica ligado aí. Quem não pegou ainda caderno e caneta, já pega um caderno e caneta para você anotar. Bom, por que o tempo tem que ser muito bem utilizado? Tem 2 motivos para você precisar utilizar muito bem o seu tempo. Primeiro, é que o tempo é realmente um recurso escasso, precioso, escasso. Por que ele é escasso? Porque ele não pode ser estocado, você não pode guardar o tempo, não pode, vou guardar o tempo. E você aí que vende produtos e serviços, aqui o Marcos chegando que vende roupa, ele pode estocar roupa, para se ele não vender aquela roupa naquele mês, ele pode vender no mês que vem. Tá? O Crap, que eu acho que está por aqui ainda, o Evaldo, pode estocar ali os aventais que ele faz para vender. Então, você pode estocar, não deve, né? Estocar muito, mas esse é outro assunto. Mas o tempo não tem como você estocar, não tem como você guardar ele para usar depois. Está ali disponível, você pega ele e usa ou deixa ele passar. Estão me entendendo como é que é o tempo? Você sabe isso, mas é preciso ter muita clareza. Dizer, amanhã eu faço, amanhã já passou. Amanhã já passou, entendeu? Você tem que fazer agora. Aquilo que você precisa fazer, tem que fazer agora. Estava conversando ontem sobre o pessoal que está inscrito na Semana da Empresa Lucrativa, e você, que é aluno, já passou por isso. Com o quanto eu falava lá no evento, que você tinha que ver a aula 1 para depois ver a 2, porque senão já era, né? Você não vê a aula 1, não vê a 2, não vê nada. O Instagram hoje realmente está travando muito. Vou fazer uma mudança aqui para ver se ela melhora. Espera aí, vamos lá. Uma nova tentativa aqui do Instagram, mesmo sabendo que a palavra tentar é proibida, né? Vamos ver se agora vai, porque ele está travando direto. Bom, legal. Ok? Outra coisa que você não pode se reabastecer de tempo. Aí eu vou comprar tempo ali, o tempo acabou. Eu vou comprar o tempo aqui para reutilizar. Não tem uma loja para vender o tempo. Não tem um local para vender o tempo. Você está me entendendo isso? Tá? Eu sei, tá bom. É bom que você saiba. Mas você não pode comprar o tempo. Aí eu vou comprar o tempo. Não pode. Passou, passou. Então não perca o tempo, não perca o seu tempo. Aqui o tempo passando, ó. Não perca o seu tempo, ok? Com aquilo que não vai gerar valor para você, não vai gerar lucro para o seu negócio, porque passou, passou. E alguém vai usar melhor o tempo que você não está usando, vai passar na sua frente. Então, essa é a primeira característica do tempo. Você precisa usar ele na hora certa, precisa usar nas coisas certas. Segunda característica do tempo para o empresário, que torna ele muito importante, é que no caso do tempo, no caso do empresário, o tempo que ele usa, mais do que qualquer outra pessoa da empresa, ele tem uma relação muito grande com o dinheiro que você gera, com o caixa que você vai deixar na sua empresa disponível, com a lucratividade que você vai criar na sua empresa. Tá? No caso do empresário, aquilo que ele faz tem uma relação para o mal ou para o bem. Ele pode, naquilo que ele faz, causar
superávit no caixa da empresa, ou ele pode causar um déficit, quer dizer, causar prejuízo para a empresa. Então, é muito importante no caso do empresário. Tedraldo, eu sei que tempo é dinheiro, já ouvi falar que tempo é dinheiro. Sim, eu estou falando sobre isso agora, que tempo é dinheiro. Mas no caso do empresário, é como se tempo fosse dinheiro exponencialmente, de forma exponencial. Porque o que você faz, onde você coloca a sua mão, né, pensando na empresa, vai criar realmente um efeito exponencial do ponto de vista de geração de lucro ou não. Então, tem que saber muito bem onde você alocar o seu tempo. Por isso que muitos empresários, quando eles descobrem quando eles alocam o tempo naquelas áreas e elas geram muito resultado, muitas vezes eles ficam ali mesmo, eles abrem mão até de outras atividades fora da empresa para alocar o tempo lá. Né? Quer dizer, você poderia ter uma empresa que está funcionando, que está rodando, que está tudo bem, e você dizer assim, agora está tudo certo, eu vou para a praia descansar. E pode, né? Porque a empresa está funcionando, você alocou lá uma equipe que tem um bom desempenho, e tudo bem, você poderia ir para a praia descansar. Porém, se você souber onde alocar muito bem o seu tempo na empresa, ao invés de você ficar o dia todo na praia, né? E você alocando o seu tempo na empresa, no local certo, você realmente vai potencializar cada vez mais o negócio. Então, a gente tem essa característica também, quando se fala, né, do tempo para o empresário. Tá? E aí o problema é que existe um efeito negativo disso tudo, que é o seguinte: se você não usar adequadamente o tempo, você vai ficar trabalhando em atividades que não geram resultado para a sua empresa, e como elas não geram resultado, cada vez você precisa alocar mais tempo. Porque quando uma coisa não gera resultado, eu preciso de alocar mais tempo. Se eu vou fazer abdominal e eu faço 3 sessões de 20 movimentos, e eu faço da maneira correta, abdominal, e eu faço da maneira correta, basta eu fazer 3 sessões de séries, que se chama, né? 3 séries de 20 ou 15 movimentos. É isso que você precisa fazer. Mas se você fizer da maneira errada, você vai fazer as 3 séries e não vai ter efeito nenhum no seu abdômen. Não vai ficar fortalecido para segurar a sua coluna. Porque abdômen não é só para ficar bonito, né? Para segurar a sua coluna. Está entendendo? Estou usando aqui um exemplo claro, né? Da sua empresa, fora da sua empresa, para você entender. Então, quando você faz da maneira errada, você aloca da maneira errada, aí você, em vez de fazer 3 séries, vai ter que fazer 6. Então, vamos lá, vamos falar da empresa aqui agora. Aí, quando você vende para a clientela errada, você vai ter que tentar vender para 100 para conseguir vender para 3, porque a taxa é muito baixa, você está vendendo para o público errado. Ok? Você está usando o seu tempo da maneira errada. Mas se você previamente definir muito bem o seu mercado-alvo, quais são a sua clientela, você localizar onde é que está o seu mercado-alvo, a sua clientela, e agora você fizer 100 tentativas para esse mercado correto, você não vai fechar só 3, você vai fechar 15, você vai fechar 20, você vai fechar 10. Veja como aumenta, como você precisa fazer menos para gerar mais resultado. Você está me entendendo o que eu falo do impacto que é o uso do tempo na nossa vida, né, como empresário? Ou aí, quando você não faz isso, fica precisando fazer um esforço muito maior, cansa, entra na sobrecarga, você se esgota, gera frustração, porque não tem resultado, e entra numa bola de neve ali que não tem né? Que é a vida de muito, que aliás é a maioria, que é a vida da maioria dos pequenos e médios empresários que me dizem o tempo todo: eu trabalho feito um condenado, feito um louco, não vejo resultado, não vejo nada no caixa da minha empresa. O que está acontecendo, Tedraldo? Uma das coisas que está acontecendo é isso. Você está alocando o seu precioso tempo, que deveria ser utilizado para você gerar lucro para a sua empresa, no lugar errado. E por isso que você está na situação que você está. Tá? Tem uma história, né, que provavelmente algumas pessoas aqui já ouviram, mas que eu gosto muito de contar, que é a história do lenhador. Já ouviram essa história do lenhador? Se não ouviram,
pega aí o caderno para você anotar essa história, que é uma história interessante, que diz o seguinte: dizem que estavam dois lenhadores juntos, um jovem e outro mais velho, e o jovem desafiou o lenhador, que derruba a árvore, né, para ver quem cortava mais árvore. O jovem desafiou o mais velho, e aí eles definiram um local, né, um sítio ali de terra, né, para ver quem cortava mais terra, estabeleceram um horário para começar, tinha lá um juiz, né, para ver quem cortava mais, tinha observadores também, tinha lá uma plateia para ver para ver o desempenho de cada um deles, porque foi um desafio público, né, do lenhador mais jovem. E aí se marcou o horário, começava lá, sei lá, 7 da manhã, e deveria acabar meio-dia ou 4 da tarde, um horário pré-estabelecido para acabar, né, de serem cortadas as árvores. E aí estabeleceu lá o horário, clicou, e aí o lenhador jovem saiu virado, sabe o que é virado? Virado, cortando as árvores, cortando, e o lenhador mais velho, né, estava sentado lá, ficou sentado lá. Né, e aí o lenhador jovem, sem entender porque que ele estava sentado, depois ele levantou, começou a cortar algumas árvores, e vez por outra ele parava, enquanto o lenhador mais jovem estava lá o tempo todo cortando as árvores, né, desesperado, jovem, forte, né, muito mais disposição, muito mais vigor. O mais velho parava, né, para descansar, e sei lá o que ele estava fazendo. E aí, quando acabou o horário, bateu lá o gongo, o juiz foi lá e viu que o mais velho tinha cortado muito mais árvores do que o mais jovem. E aí o mais jovem perguntou, mas como é que pode? Perguntou a ele, né, o mais velho. Como é que pode você ter feito isso se você estava o tempo todo parado, né? Ele viu muitas vezes parado ali, sem fazer nada. Ele falou, eu não estava sem fazer nada, eu estava amolando o machado. Então, antes de começar a cortar as árvores, eu amolei bem o machado, passei um tempo grande ali amolando o machado. E quando eu cortava, ele de novo ficava cego, né? Usando essa expressão, ficar cego, eu tinha que parar ali tanto para descansar um pouco, porque quando você está muito cansado, você já não corta mais nada direito, como também eu aproveitava para amolar o machado, e por isso que o machado, como estava mais amolado, ele cortava a árvore, né, muito mais rápido do que você, que usava o machado desde o início, ali não descansar. Percebeu? O lenhador, de novo, né, provavelmente parte de vocês já conhece a história, o lenhador, então, ele estava usando muito bem o tempo dele, não estava usando o tempo dele apenas para cortar as árvores, estava usando grande parte do tempo para amolar o machado, e é isso que você precisa fazer. Você precisa saber onde é que você amola o seu machado dentro da sua empresa. São 5 áreas que você vai amolar o seu machado, que você vai utilizar o seu tempo, alocar o seu tempo, para que você consiga cortar a árvore, para que você consiga fazer a sua empresa ter lucro e dinheiro em caixa. Tá claro isso aí na cabeça de vocês? Se você não usar isso para amolar o machado, para a empresa ter um desempenho adequadamente, você vai realmente ter um problema muito grande, né? Depois, aqui ao final, se houver tempo, eu conto. Eu estava falando, né, do desafio que a gente passou e está passando aí agora em janeiro, nesse projeto de janeiro. E se der tempo, eu vou aqui, mas eu vou andar na frente, vou correr aqui por causa do horário, mas se der, eu falo sobre isso. Se vocês me lembrarem, depois eu posso falar sobre isso. Legal? Bom, existem 5 áreas estratégicas para você utilizar o seu tempo. Caderno e caneta na mão. 5 áreas estratégicas. Eu já adianto para você fazer um X assim, ó. Eu já adianto para você que de todo o seu tempo, o pior local que você pode usar o seu tempo, e quem é aluno aqui já sabe o que eu vou falar, né? Quem é aluno já sabe. Se não sabe, não está vendo as aulas, mas quem é aluno já sabe que o pior local para você usar o seu tempo é na operação da empresa. É com a mão na massa. Ali é o pior local para você usar o seu tempo. Tá? É o jovem cortando ali o machado o tempo todo na operação, cortando o machado. Tá? Bom, operacional, a Flora já falou aqui, ó, nem aluna é, mas já viu, já participou das lives de aquecimento. Muito bem, Flora. Imagina, né, quando virar aluna aí do método. Bom, vamos lá então. Primeira área, área número 1. A área número 1 que você deve usar o seu tempo é a área financeira. Por razões óbvias, né? Porque a área financeira
é a área onde você vai guardar, controlar, gerenciar o seu dinheiro. É onde você vai gerenciar, administrar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai da empresa. O caixa da sua empresa, que é o bem mais precioso, né, que você tem que proteger mais, ele está dentro da área financeira. Então, essa área é a área que você precisa alocar o seu tempo para você estruturar ela, para você deixar ela organizada. Eu estava falando com a empresária na live ontem sobre isso e dizendo o seguinte, quando a gente fala de tempo, detalhe importante, quando a gente fala de tempo para a área financeira, tem uma característica interessante que é a seguinte, bem interessante. Você vai gastar um tempo, gastar uma palavra ruim, você vai usar o seu tempo na área financeira, mas no início você vai perceber que se sua área financeira está desorganizada, desestruturada, está tudo meio solto, você não sabe direito quanto gasta, quanto ganha, não calcula a lucratividade da empresa, está tudo meio bagunçado, você vai gastar um tempo maior para organizar a área financeira. Mas depois que você deixar ela organizada, estruturada, tudo funcionando direitinho, no dia a dia é uma área que você vai gastar, que você vai utilizar muito pouco tempo. Veja que interessante. Uma vez no mês, você vai fazer uma revisão de novo dos números, né? Ou uma vez por semana, uma vez por mês, você faz uma revisão, você aloca um tempo maior ali na área financeira, mas no dia a dia ela está tudo organizada, tudo arrumada, você só dá uma olhada ali no caixa, como é que está o caixa, tal, e por aí vai, percebe? Então, tem essa característica. Como é que está a sua área financeira? Está precisando de estruturação, de organização? Aloque seu tempo ali amanhã, hoje. Aloque nos próximos dias tempo ali, porque isso é muito estratégico para o seu negócio. É o pilar número um. Pilar número um da sua empresa é a área financeira. Se ela não estiver estruturada, não adianta você fazer o resto. Não adianta você fazer o resto. Percebeu? Eu vou correr atrás de cliente. Legal, faça isso. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que organizar esse pilar financeiro. Mas tem essa vantagem, né? Que é você vai gastar muito tempo no início, depois ela fica mais arrumada. Segunda área estratégica, onde você deve alocar o seu tempo, é uma área que é a área que combina vendas com marketing. Eu juntei os dois aqui para facilitar o nosso entendimento. Venda é a atividade de vender, propriamente dito, para o seu cliente, aquele momento que você está ali, de frente para ele, fazendo a venda, ou pelas mídias sociais, né, ou por telefone, ou pelo WhatsApp. Quando eu falo de frente, é nesse sentido. A venda é isso. O marketing é o que envolve os processos que acontecem antes da venda. Tudo aquilo que você faz para você atrair o seu cliente certo, para que você venda para ele, isso é o marketing. A divulgação que você faz da sua empresa, os anúncios, né? O conteúdo que você gera para o seu cliente para mostrar o que você faz, tudo isso é marketing que vem antes da venda. Claro que às vezes vem alguém ali que nem passou pelo seu marketing, mas a lógica é essa, ok? Então essas duas atividades são atividades estratégicas, sendo que o marketing é bem mais estratégico do que a venda, muito mais estratégico. Existe muito mais inteligência no marketing do que na venda. Claro que na venda também tem inteligência, tem um script ali, com um passo a passo para você aumentar a sua taxa de conversão. Mas o marketing é mais estratégico e você vai ver que é ali onde você vai utilizar mais o seu tempo, nesse conjunto aqui, marketing e vendas, você vai utilizar mais o seu tempo no marketing. As vendas a gente pode até, não deve fazer isso por completo, mas pode até no futuro, uma empresa maior, você terceirizar a parte dela, ter vendedores que fazem esse trabalho para você, que você treinou, mesmo você alocando parte do seu tempo também para vender para alguns clientes maiores, você pode fazer isso, mas o marketing não. O marketing é algo que você vai ter que estar sempre por perto, sempre alocando o seu tempo ali dentro do marketing, que é muito estratégico. É a área mais estratégica considerada pela... Tinha duas grandes áreas estratégicas que o Steve Jobs, da Apple, né, considerou na vida dele inteira, duas áreas mais estratégicas. A área de inovação, tá aí o que é a Apple, né? Ele era um gênio, então ele dedicava muito tempo à inovação, e a área de marketing. Ele era vice-presidente, além dele ser o comandante, o CEO da Apple, ele também era o vice-presidente, né, o VP de marketing da Apple. Então, é uma área extremamente estratégica que você tem que alocar tempo para marketing. Mas é um tempo grande ali para você atrair o cliente certo, para você tornar a venda mais
fácil. Senão a venda fica difícil você vender. Ah, não consigo vender, está difícil vender. É porque não tem marketing feito da maneira correta. Então, você tem que alocar o seu tempo, seu coração, sua cabeça ali, naquela área. Claro? Terceira área, terceiro local que você tem que utilizar o seu tempo, adivinha onde é? Adivinha onde é? Pessoas, as pessoas que trabalham na sua empresa, os seus funcionários, os seus colaboradores, é ali, provavelmente, de tudo que você faz na empresa, é onde você vai alocar mais tempo. Se você, ao final do dia, ao final do mês, você olhar o tempo que você aloca na sua empresa e o maior tempo que você utilizar não for nos funcionários, você está fazendo alguma coisa errada. Percebe? Não é em venda, não é em marketing, é nos funcionários, nas pessoas que trabalham com você, que os grandes empresários, que os grandes líderes, gestores, eles alocam a maior parte do tempo. Eles precisam alocar parte do tempo. Por que isso? Primeiro porque os funcionários são o motor da lucratividade da empresa. Quanto melhor o desempenho deles, mais lucro você vai ter. Quanto pior o desempenho deles, menos lucro você vai ter, né? Vão errar menos, vão ser mais produtivos, vão atender o cliente adequadamente, por aí vai. Além do mais, são eles, quando são bem selecionados, treinados, capacitados, motivados, né, que vão permitir com que você não faça atividade operacional e se dedique a isso tudo que eu estou acabando de dizer. Então, quando você dedica tempo para treinar seus funcionários, selecionar bem, motivar, isso tudo que eu acabei de falar, e você acha que esse é o tempo que você está utilizando mal, pelo contrário, é isso que vai permitir com que você forme uma equipe de pessoas que lhe permita sair da operação, para você cuidar do estratégico da empresa, gerenciar o negócio, administrar. Então, é o maior tempo. É o maior tempo. Alguns líderes, eles gastam, chegam a gastar 80% do tempo deles com os funcionários. Tá? Vamos dizer que, para o nosso caso, isso não seja viável, vamos dizer, né? Vamos dizer que é 70% do seu tempo, 50% já é muito pouco. Mas vamos pular essa etapa só para você entender, né? Que esse é uma outra área que você precisa realmente investir o seu tempo, né? Bom, outra área, estamos na quarta, né? Quarta área que você precisa investir o seu tempo só voltando aqui uma coisa que eu acabei não falando sobre funcionários, muitas vezes o empresário diz assim para mim, mas eu não tenho gente para localizar no mercado, eu não consigo contratar ninguém, as pessoas não querem trabalhar, a cidade que eu estou localizada é pequena, não tem gente, está difícil hoje em dia encontrar mão de obra, é difícil encontrar mão de obra, sempre foi difícil encontrar mão de obra, e no Brasil é pior, porque as escolas preparam menos ainda do que fora do país. Mas fora do país também tem dificuldade em encontrar mão de obra, e é por isso, é mais uma razão para você utilizar o seu tempo aí para você desenvolver um processo de seleção e recrutamento adequado. Bom, quarta área que você precisa alocar o seu tempo que eu chamo a área local, que auxilia o cliente, o atendimento ao seu cliente. Essa é uma área também que você precisa alocar bastante tempo, precisa priorizar, né? Precisa utilizar. Ela é uma área que vai, quando você aloca o seu tempo lá da maneira adequada, que vai fazer com que você também tenha mais lucros de dinheiro em caixa na sua empresa, porque o atendimento, ele cada vez ele mais é um divisor de águas entre uma empresa medíocre e uma empresa com desempenho acima da média. É no atendimento que você cria esse diferencial, mais ainda do que no produto. Porque que adianta um produto maravilhoso, fantástico, com atendimento ruim, que depois você não consegue falar com as pessoas, se o produto nem quebrado, você não souber usar, e você quer conversar com alguém, você não consegue. Se você vai numa loja para tentar comprar, agora saindo de outro exemplo, para comprar alguma coisa, o atendimento é ruim, você não compra. Ou compra uma vez só, vai num restaurante, a comida é maravilhosa, mas o atendimento é péssimo. Tudo sujo, os funcionários de cara feia, você não volta. Ou se volta, porque a comida é maravilhosa demais. Mas você poderia voltar muito mais, percebe? Então, o atendimento é o divisor de águas. Como é que você deve alocar o seu tempo quando se fala de atendimento ao cliente? Não necessariamente você atendendo o cliente. Você até deve fazer um atendimento ou outro para checar
se o seu processo está bom. Mas você precisa usar o seu tempo quando se fala em atendimento a cliente, em algumas questões. Por exemplo, observando como é que seus clientes estão sendo atendidos, observando, vendo ali, fica lá vendo, analisando os números que são resultado do atendimento a cliente, reclamações de cliente, atraso em produtos, descumprimento de prazos, descumprimento de acordos que sua empresa fez com os clientes e não cumpriu, e observando o que a gente chama os indicadores que envolvem o cliente. Você precisa dedicar seu tempo. Não tem indicador, então crie indicadores, porque é fundamental você olhar aos clientes dessa maneira. Você percebe? Dedique tempo também para fazer relacionamento com o seu cliente. Eu estava falando aqui com o Crap, a sócia dela, um dia desses, que ele tem uma empresa de imóveis, fez uma grande venda para um cliente e tal. E aí eu falei para que a Mariana, né? Eu não sei se ela está por aqui, se ela tinha ligado, sugeri para ela ligar para o cliente para saber se ele tinha ficado satisfeito com aquela compra, se estava precisando de alguma coisa, de alguma orientação. Isso é relacionamento, então estabeleça relacionamento com o seu cliente. Quando o cliente foi embora da loja, vai lá, cumprimenta ele, se apresenta, diga que você é o dono da empresa, sorria para ele, pergunta se ele foi bem atendido. Relacionamento. Então, cliente é algo que você tem que dedicar seu tempo. Não, está tudo bem aí, eu estou vendo que está tudo funcionando, deixo meus funcionários aqui, vou para casa dormir, eu sei que está tudo funcionando. Não é assim. Não é assim. Quando se fala, depois meu funcionário me conta se teve algum problema. Não. Observe, veja, vá lá. É o que eu brinco e falo sério, bota uma escada e fique vendo o que está acontecendo lá na sua loja, nas suas redes sociais, vai lá no Instagram, veja o que é que rolou naquele dia, tá? E a quinta área, né, é o que a gente chama a área de processos, ou podemos chamar assim também de melhoria contínua, mas vamos chamar de processo, que é o seguinte: o que é um processo? Processo é um conjunto de atividades, de coisas que você faz na sua empresa para você poder alcançar um determinado objetivo. Vamos voltar para o atendimento a cliente. Então, você tem lá um processo de atendimento a cliente, dentro desse processo tem várias atividades. Meu funcionário recebeu o cliente, deu bom dia, perguntou o que ele queria matéria-prima X, queria um martelo, tem uma loja de material de construção, então o funcionário foi lá, pegou o martelo, pegou 3 zebras de martelo, mostrou para ele, comprou, foi no caixa, pagou, foi embora, depois. Isso é um processo de atendimento a cliente. Então, um exemplo, tá? Sua empresa tem vários processos: atendimento a cliente, financeiro, marketing, né? Treinamento de funcionários. O que é que você precisa fazer, alocar parte do seu tempo? No que nós chamamos de melhoria contínua. Você precisa olhar se os processos que sua empresa tem hoje eles estão adequados. Eles não têm desperdício, burocracia desnecessária, erro, defeito. Tem coisa que você faz ali que não devia fazer, está errado. Por exemplo, o funcionário não está orientado a dar bom dia para o funcionário, ele pode dizer oi também, vai dar bom dia, oi. Mas você quer que diga bom dia, tem um erro aqui. Você, né, tem um erro, porque você quer que ele diga bom dia, e boa noite, ou boa tarde, não é oi. Ele está dizendo oi. Então tem um problema aqui que você disse que não é para fazer, ele está fazendo. Então é isso que é melhoria contínua, você mexer nos processos. A empresa entregou, o cliente lhe pediu um produto, você não anotou ali para que entregar naquele dia, então tem um erro ali também de controle de prazo naquele processo, percebe? Então, você que tem que ter na sua empresa, tem que alocar tempo para você olhar ali onde é que tem defeito, não é para fazer isso todo dia, é para você fazer isso periodicamente. Vamos pegar esse processo aqui, vamos ver como é que ele está hoje, para você melhorar ele ali e fazer com que ele fique cada vez mais aperfeiçoado. Cada vez você consiga, com aquele processo, fazer mais coisas em menos tempo. Você vai calibrando ele. Então, é outra área que você tem que alocar o seu tempo para você ter maior produtividade. Quando eu tenho maior produtividade na empresa, eu tenho mais lucro. Eu faço mais com menos. Em vez de fazer com 3 funcionários, eu faço com 2, às vezes com 1. Eu fazia com 3, eu faço com 1, porque agora os funcionários estão mais treinados e o processo está melhor. Eu tenho que sempre me perguntar no dia a dia, não sei se você faz isso, mas você tem que sempre se perguntar no dia a dia coisas do tipo, né?
o que é que eu preciso melhorar nisso que eu estou fazendo? O que é que eu preciso melhorar? Melhorar. O que é que eu preciso fazer de novo? Não estou fazendo, não preciso fazer. E o que é que eu não devo fazer mais? Tem coisas que você está fazendo muitas vezes que não agregam nada, nem para você, nem para o negócio e nem para o cliente. Por que você está fazendo aquilo? Ah, porque me contaram que era bom fazer aquilo. Mas está agregando algum valor? Ah, eu fiz porque eu gosto disso. Mas está agregando algum valor aquilo para você, indo para a empresa? Não, então não faz. Então você tem que olhar isso também no dia a dia. Então isso é o que nós chamamos de melhoria de processo. E essas são, então, as 5 áreas que você precisa alocar na sua empresa para você aumentar o lucro e ter mais dinheiro em caixa. Se você fizer isso, você vai estar usando o seu tempo adequadamente. E só para fechar, né? Podemos falar de uma sexta área, né, que você pode alocar, mas não vou falar de uma sexta área. Só para fechar, lembre-se que você precisa alocar parte do seu tempo. Não é pouco também, não, mas vamos dizer que você precisa alocar parte do seu tempo para a sua capacitação, para a sua preparação como empresário, como empreendedor, para você ficar cada vez melhor. Se você não aprendeu ainda como administrar a sua empresa, se você não aprendeu ainda um método, como eu falo aqui para os alunos, para você tornar a sua empresa lucrativa, você tem que usar o seu tempo para isso também, para você se aperfeiçoar. E sabe quando é que para de você fazer isso? Nunca. Eu estudo permanentemente. Leio livros novos e releio livros permanentemente. Então, use também o seu tempo para você entender, né, de descobrir coisas novas que você vai fazer na sua empresa que vão fazer com que você aumente muito o lucro e o dinheiro em caixa. Legal? Com isso eu concluo aqui a nossa live de hoje. Vou ver se tem algum comentário, se alguém quer me fazer alguma pergunta. Vou passar aqui rapidamente, porque já estamos a 50 minutos aqui de conversa, né? A Flora está fazendo essas lives, tem sido um divisor de água na minha vida, professor. Que coisa boa, Flora, é bom saber disso, mas não deixe de aula 1, ok? Deixa eu ver o que está acontecendo, porque você não viu essa aula. Em laboratório, seriam os pós-procedimentos operacionais padrão. Olha, perfeito, perfeito, Flora. Flora, de novo, as pessoas esquecem o que ouvem, esquecem o que veem, mas jamais esquecem o que você as faz sentir. Muito bom. Sobre atendimento, muito bom. Aqui a Flora participando bastante. Marco Antônio falou que caiu naquele dia, não sei se ele lembra, ele tentou entrar aqui comigo, caiu e não conseguiu entrar. Pessoal, alguma pergunta para nós encerrarmos? Da direita, uma pergunta só, por causa do tempo. Lembrando que, né, eu estarei novamente ao vivo na quinta-feira, anote aí, no Projeto MG 365, quinta-feira, 8 horas da noite no Instagram. Vocês vão me encontrar lá, para que eu receba você para tirar dúvidas sobre sua empresa, para lhe dar orientações, para lhe dar uma mentoria gratuita. Quinta-feira agora, 8 da noite no Instagram. Além dessas aulas que a gente tem às 7h45. Então, vou dar a última badalada aqui, ó, do sino. Ótimas orientações, é o Celidório, que bom que você gostou. Luiz Carlos, que lhe ajudou aí. Pessoal, quem não curtiu ainda já sabe, ó, coraçãozinho aí no Instagram, apertaram o coraçãozinho? Aperta o coraçãozinho aí no Instagram, YouTube, ó, mãozinha aqui no YouTube, aperta a mãozinha. Isso, aperta aí no coraçãozinho, muito bem. Então vamos lá, vou encerrar aqui no YouTube, sem perguntas, né? Obrigado por todas essas orientações. E a Ana também aí está na Semana da Empresa Lucrativa. Bom lhe ver por aqui, Ana. Vou encerrar aqui no YouTube, ok, pessoal? Pessoal do YouTube, nenhuma pergunta, vou encerrar.